Deixa eu compartilhar com vocês aqui um pouco da aula. Deixa eu colocar essa tela inteira aqui que fica mais fácil. Aí, então vamos lá. Deixa eu só tentar fazer aqui assim. Anotação no começo. Estão vendo lá? É. Deixa eu colocar aqui embaixo isso. Então tá. Isso aqui atrapalha na tela ou não? Essa câmera Oi? aqui. A câmera na tela atrapalha? Sim. Uhum. É. Fica em cima do escrito ou não? Sí, fica encima. Fica em cima. Ai, ai, ai. Mas en una esquina, en un canto. É só um canto. Mas conseguem ler? Sí, sí, consigo. É. Muito bem. Tá, então vamos lá. Então essa é a lição número 8. A salvação vem por meio de Jesus Cristo. Quem conseguiria ler essa primeira parte aí? Eu posso. Por favor. Ah, desculpe. Nos, Aí. Isso. Nossos esforços em seguir Jesus Cristo e guardar seus mandamentos são necessários, mas insuficientes para qualificar-nos para a salvação. Nossa salvação só é possível por meio dos méritos, da Desculpe. misericórdia Isso. e da graça de Jesus Cristo. A doutrina de Cristo nos ajuda a entender que por meio de sua graça podemos aprender o Evangelho, receber as ordenanças e prosseguir no caminho que conduz à vida eterna. Muito bem. Então aqui nós estamos vendo que esse é o propósito dessa aula. Nós vamos falar um pouco sobre a graça. Existem doutrinas na igreja que nós aprendemos, né? A doutrina da salvação, a doutrina do batismo, a doutrina de Cristo em si, é uma doutrina que contempla todas essas coisas. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a doutrina da graça. Tá? Uma coisa da graça não é uma coisa grátis, como a gente vai ver, né? A graça não é de graça. Então, é isso que nós vamos aprender hoje. Então vamos lá. Então, Elder Elton Perry falou um pouco sobre isso, né? Fez essas perguntas que a maioria das pessoas fazem em um momento da vida. Vocês conseguem ver lá? Não atrapalha a câmera? É. Aqui da TV. Consegue ler lá pra gente, Daniela? Consigo. Faz favor, então. Muitos se perguntam de onde viemos, por que estamos aqui, para onde iremos. Nosso Pai Eterno não nos enviou à Terra numa jornada sem sentido ou propósito. Ele providenciou um plano para seguirmos. Ele é o autor desse plano, o qual foi criado para o progresso do homem e sua salvação e exaltação. Muito bem. Então, algumas pessoas devem se perguntar isso na vida alguma vez, né? O que nós estamos fazendo aqui? Vocês já viram aquela comparação que existe entre essa vida e os 3 atos de uma peça de teatro? Sim. E alguém lembra como é que é? Lembra, Daniela? A introdução, a primeira peça, é o reino celestial antes de nós virmos para a Terra. A parte principal, assim, a Terra onde a gente está agora é o segundo ato. E daí o ato final é quando a gente voltar ao reino com o Pai Celestial. Algo Perfeito. assim. É isso mesmo. Então, se nós não sabemos o que aconteceu antes, parece que a gente não sabe o que está fazendo aqui, não sabe que time que está jogando, quais são as regras do jogo, a gente está perdido aqui. A gente fica aqui sem saber para onde vai. Muitas vezes as pessoas se perguntam, né? De onde que a gente veio? Para onde que a gente vai? O que que a gente faz aqui? Mas o Senhor criou um plano para que a gente soubesse o que está acontecendo. Então, Ele deu detalhes suficientes para a gente saber sobre a vida pré-mortal, não todos, mas o suficiente para saber. E as coisas mais importantes são dadas nessa vida. Como que nós recebemos as instruções nessa vida? Por meio do Espírito Santo. Por meio do Espírito Santo, muito bem. Principalmente por isso, para saber da veracidade. Por meio das escrituras também. Das Escrituras, porque elas têm a palavra, né, eterna da salvação. E os profetas, né, os profetas que trazem as Escrituras. Então, o Espírito Santo, as Escrituras e os profetas nos ajudam a saber sobre esse plano. Sim. Isso mesmo. Então vamos lá. Agora a gente vai ler uma escritura que está lá. Então essa era a pergunta, né? O que que você acha que as pessoas... Eu não consigo ver por causa da câmera lá. Deixa eu puxar ela para cá. Aí. Então, cobriu o apóstolo lá. O que você acha que as pessoas sentem quando descobrem que Deus não os colocou aqui para vagar sozinhos, mas providenciou um plano para a sua salvação? O que aconteceu com a gente ou com vocês quando vocês perceberam que vocês não estavam aqui sozinhos?
Foi bom porque a gente tem esperança em alguma coisa mais que o que a gente tem. Exatamente. Tenemos esperanza no solamente en esta vida, pero en la vida venidera, ¿no? Sabemos o que esperar, ¿no? Podemos ter certeza disso. Bueno, aunque no sepamos todo acerca del plan, o sea, que hay un plan, tenemos que vivir esa vida, seguir alguns mandamentos, mas nós não sabemos as respostas para todas as consequências das coisas que acontecem. Então, muitas vezes nós ainda vamos ficar sem resposta para algumas coisas que acontecem nessa vida. Algum sofrimento, alguma perda, alguma coisa que não vai de acordo com a tua expectativa. Mas no final você vai ter a resposta de tudo. Tá? Depois o véu de esquecimento vai ser tirado e você vai se lembrar. Aí você, tá, por causa disso. Mas talvez agora você não seja o momento de saber todas as coisas. Mas é confortante saber que nós não estamos aqui sozinhos. Né? Essa é a parte mais importante da mensagem. Então vamos lá. Deixa eu passar mais um pedaço para vocês. E aí nós temos aqui a escritura em Lei. Vou puxar aqui do lado. Vocês conseguem ver a pergunta lá mesmo com a câmera? Eu consigo porque eu estou pelo celular. Tá, aqui no meu atrapalha, mas vamos lá. A pergunta é, pode ler a pergunta, Daniel, por favor? De acordo com Lei, o que torna possível a salvação no plano de Deus? Isso. Então, Lei, o profeta, falou isso em 2 Nef, capítulo 2, que está no livro de Mórmon, para o seu filho Jacó, um dos filhos que nasceu no deserto. Aqueles 8 anos que eles ficaram vagando no deserto, nasceram 2 filhos, Jacó e José. E ele estava dando a sua bênção no final. Então, ele falou essa parte bem importante. Vamos dar uma olhada nessa escritura e vamos ver se a gente encontra o que torna possível a salvação. Quem gostaria de ler para a gente aí? Sim. Se alguém quiser ler, pode ler. Eu posso. Tudo bem, Karen, pode ler. Eis que ele se ofrece un sacrificio pelo pecado, cumprido así todos los requisitos da ley, para todos quebrantados de corazón y contrictos de espíritu. Y para ninguém mais podem todos os requisitos da lei ser cumpridos. O 8 também? Também. Portanto, cuán importante es tener estas cosas conocidas das habitantes da terra, para que saibam que nenhuma carne pode habitar na presença de Deus, a menos que seja por meio dos méritos e misericórdia e graça do Santo Messias, que dá a sua vida segundo a carne e toma novamente pelo poder do Espírito, para poder efetuar a ressurreição dos mortos, sendo ele o primeiro a ressuscitar. Isso, tem mais um lá, né, que é o 9. Ele é, portanto, as primícias para Deus, visto que intercederá por todos os filhos dos homens, e os que nele crerem serão salvos. Muito bem, obrigado, cara. Então temos aí bastante coisas profundas que o profeta ali ensinou sobre a salvação no reino de Deus. Então, essa é chamada também de redenção. Nós vimos nas aulas anteriores que tem 2 mortes que vêm de herança da queda de Adão e Eva. São a morte física e a morte espiritual. E a expiação vence tudo isso. E aí ele chama de redenção. Né? A salvação ou a vida eterna é a redenção. Nós vimos lá na escritura em Moisés 1:39 que o Senhor tem um propósito. Esse é minha obra e minha glória. Qual que é a obra e a glória do Senhor? Vocês lembram? Llevar a cabo a mortalidade E vida eterna ao homem. Y la vida eterna del hombre. Muy bien. Pero son cosas distintas, ¿no? Vida eterna y inmortalidad. ¿Cuál es la diferencia? A vida eterna, todos vamos a tener ella, porque es a resurrección. Todos vamos a tener a vida eterna, mas a inmortalidad. Perdón. Eso.
Imortalidade. A vida eterna é morar com Deus depois desta vida. Muy bien, Jesús, eso mismo. Inmortalidad todo tendremos, ¿no? Todos vamos a vivir para siempre porque seremos inmortales. O sea, que Cristo pagou por a morte física na cruz. Então, todas as pessoas vão ressuscitar. Todo mundo, sea bueno o malo, tendrá su cuerpo de nuevo e vai viver para sempre, né? Nesse sentido, não? Mas para viver no mais alto grau de glória, como diz lá em Convênios, nós precisamos fazer algumas coisas. E aí, principalmente, esse versículo 8 traz coisas importantes para a gente. Né? Aqui, como que acontece essa salvação? Então, eu vou trazer para vocês aqui algumas perguntas sobre, principalmente, esse versículo 8. Se vocês quiserem deixar aberto em outro lugar. Temos mais um pedaço aqui que foi falado para o Elder Bruce R. McConkie. Vocês conseguem ver? Eu consigo. Quem quer ler? Eu posso ler. Faz favor, então. A salvação em seu pleno e real significado é sinônimo de exaltação ou vida eterna e consiste em obter uma herança no mais elevado dos céus, no reino celestial. Com raras exceções, é outra salvação de que falam as Escrituras. Exatamente. Então, é como Jesus tinha falado, que a vida eterna é diferente da imortalidade. A vida eterna, que as Escrituras se referem, é viver no mais elevado dos céus, no reino celestial. E dentro do reino celestial tem 3 graus ainda, né? Então é isso que a gente vai ver agora. Então nós temos aqui divididos em 3 partes, né? Deixa eu colocar aqui, se aparece. Tá. Eu tenho aqui dividido em 3 coisas: méritos, misericórdia e graças. Estão vendo aí? Uhum. Tá, então nós somente seremos salvos ou redimidos através dos méritos, da misericórdia e da graça do Santo Messias, que dá a sua vida segundo a carne, para tomá-la novamente pelo poder do Espírito, sendo as primícias para Deus, o primeiro a ressuscitar. Então eu gostaria que vocês pensassem, cada um aí vai pensar numa, né? Não tem resposta certa ou errada, eu gostaria que vocês pensassem o que significa para vocês a palavra méritos, misericórdia ou graça. Então vamos ver. Alguém quer escolher a primeira para tentar? Estamos em 3 aí, 4. Quem gostaria de falar sobre méritos? Eu vejo méritos como algo que a gente adquire durante nossa imortalidade, né? Sim. São alguns pequenos créditos. Então, tipo, você... Um exemplo. Eu ter terminado ano passado o seminário foi um mérito. Exatamente. Um mérito que eu adquiri através de esforço e perseverança. Exatamente. Você se esforçou e você recebeu uma recompensa, um prêmio. É um mérito que você recebeu, um mérito teu. A conquista foi tua. Né? E quais seriam os méritos de Jesus Cristo? O que será que ele conquistou? A expiação. Isso. Os méritos de Jesus Cristo são seus atos justos, especialmente sua expiação. Ele fez essas coisas por nós. Ele venceu a morte e o pecado. E toda a sua vida sem pecado, todo o exemplo que ele deixou, a doutrina que ele deixou, são méritos dele. Muito bem, então, obrigado. Agora, misericórdia. Vamos lá. Pode ser a Karen ou Jesus, escolham aí. O que vocês gostariam? O que vocês acham que é? Eu acho que a misericórdia é a compaixão que o Salvador tem conosco. O perdão. Perfeitamente. Ele tem perdão, tem compaixão da gente. Muito bem, isso aí. É a compaixão, a paciência, exatamente o que a Karen falou. Ele estende a nós a despeito dos nossos pecados, ou apesar dos nossos pecados, ele tem compaixão e paciência conosco. E aí entra a última coisa, que é a graça. Né? A graça que é a coisa que realmente vai fazer com que a salvação aconteça. O que vocês acham que é a graça? Que é a graça? O que seria a graça? Agora não estou escutando, só um pouco. Tudo bem. O que seria a graça, então? Vamos lá, não tem resposta certa ou errada. Vamos lá.
A graça tem muito que ver com a misericórdia, mas é a coisa que permite que nós podamos fazer coisas que não podemos por nós mesmos. Então, Isso. isso. Uhum. Coisas que nós não podemos fazer por nós mesmos. Nós não temos força, não temos capacidade de fazer. Então, essa graça vem por causa da misericórdia, como você falou, mas ela nos ajuda a ter força para fazer as coisas. Olha lá, diz que a graça refere-se à ajuda que ele nos dá em forma de misericórdia, amor, bondade e poder capacitador, que permite que recebamos a vida eterna e exaltação depois de tudo que pudermos fazer. E aí vem essa escritura famosa, né? Que está em 2 Nef 25. 23. Vocês lembram dessa escritura que Nef falou? Deixa eu colocar para cá. O que Nef falou sobre isso? Ah, lembrei. Por isso que eles se dedicavam a escrever, né? Por que eles escreviam no livro de Mormon? Para persuadir os filhos e os irmãos a acreditarem em Cristo, reconciliarem-se com Deus, pois sabemos que é pela graça que somos salvos, depois de tudo que pudermos fazer. Então, aí que está o segredo, né? Se você perguntar para muitas pessoas, talvez de outras religiões, outro entendimento, o que é a graça para eles? A gente não precisa fazer mais nada, porque a graça do Senhor paga tudo. E aqui no livro de Mormon nós vemos claramente que não é bem assim. Pela graça que somos salvos, mas é depois de tudo que nós pudermos fazer. Né? Já leram essa escritura? Já. O que vocês acham que é as coisas que nós devemos ou podemos fazer? Eu acredito que são as coisas que o Senhor deixou para nós aqui na Terra, né? Então, tipo, nós não fomos deixados sem instrução ou guia alguma. O Senhor, ele nos orienta através do Espírito Santo e seus profetas sobre o que nós devemos fazer. Então, os mandamentos, a própria perseverança no Evangelho, ler as Escrituras, participar do seminário, do instituto, ir à igreja, o dízimo, o jejum. Sim. Essas são pequenas coisas que nós podemos estar fazendo. Exatamente. Então, coisas que nós podemos... A Escritura diz que nós somos salvos depois de tudo que nós podemos fazer, não apesar de tudo que nós podemos fazer. Então, o livro na Bíblia chama-se Atos dos Apóstolos. É diferente de Resolução dos Apóstolos. Se você pensar o que é uma resolução? Você assiste a conferência, por exemplo, você assistiu na semana passada, e você pensou, eu tenho que fazer mais isso, eu tenho que ler as Escrituras. Acho que eu vou começar amanhã. Eu tenho que perdoar essa pessoa. Você tem uma resolução, um pensamento, um desejo forte de fazer aquilo, mas de repente passou o dia e você não fez mais. Não virou um ato, não virou uma coisa. Então, se fosse resolução dos apóstolos, era só coisas que eles pretendiam ter feito, mas que nunca fizeram, na verdade. É o contrário, né? É depois de tudo que a gente pode fazer ou faz. Então, essa é a diferença. Nós temos aqui mais uma citação, agora do presidente Ezra Taft Benson. E a pergunta que está aí ao lado é o seguinte: de que maneira você experimentou a graça do Salvador ajudando além de suas forças ao esforçar-se ao máximo para vir a Ele? Aí nós temos essa declaração do presidente da igreja. Quem gostaria de ler a primeira parte? Eu posso. Faz favor, Jesus. Depois de tudo o que pudermos fazer, incluir nossos melhores esforços, inclui obedecer seus mandamentos. Depois de tudo o que podemos fazer, inclui amar nosso próximo e orar por aqueles que nos consideram seus inimigos. Significa vestir-os nus, alimentados, famintos, visitar os doentes e socorrer os que necessitam de nosso socorro. Lembrando que o que fazemos aos filhos de Deus, fazendo a Ele também. Fazemos a Ele também. Isso, obrigado, Jesus. Então, muitas dessas coisas nós podemos e devemos fazer para obedecer os mandamentos. Mas quando nós fazemos essas coisas a qualquer um desses pequeninos, como ele diz, a mim o fizeste. Ou seja, para ele nós fazemos também. Então, é uma das coisas que nós temos que lembrar. Todas as vezes que nós agimos, não só porque nós devemos fazer isso, nós podemos fazer isso, mas nós fazemos isso para ele também. O que, mais para frente, vocês vão entender que isso acaba afetando a expiação, paradoxalmente. Vamos ver a segunda parte. Quem gostaria de ler?
Eu posso. Sim. ¿De dónde? Depois de tudo, Después de todo lo que podemos hacer, significa vivir una vida casta y moralmente limpia. Limpa. Ser completamente honesto en todas as nossas interações com as outras pessoas e tratar as pessoas de maneira que gostaríamos de ser tratados. exatamente. Obrigado, cara. Então, nós temos uma vida honesta, uma vida moralmente limpa, uma vida casta. Então, isso é uma coisa que nós podemos fazer, nós devemos fazer. Porque aí nós podemos nos negar a toda iniquidade. Se você ler o último capítulo de Moroni 10, os últimos 3 versículos lá, ele diz que nós devemos negar-nos a toda iniquidade. E se nós nos negarmos a toda iniquidade e buscarmos aguardar o mandamento de Cristo, pela graça nós podemos ser perfeitos em Cristo. Então, é uma das coisas que as pessoas talvez não entendam, né, na igreja ou fora dela. Essa é essa pergunta que eu vou fazer. Por que, apesar de todos os nossos esforços de fazer todas essas coisas, ainda não é suficiente para que a gente seja salvo? Você pode ser o melhor possível, você pode ser um santo. Mas isso ainda não é suficiente para você receber a graça. Por quê? Eu gosto de uma escritura. No espanhol fala, somos mais ou menos no português servos inútiles. Inútiles. Servos inúteis, sim. Porque nós não somos perfectos. Como a palavra santo fala, um pecador que o vuelve a intentar. E eu gosto disso porque eu penso que nós podemos fazer muitas coisas, mas só a graça de Deus pode ajudar-nos a volver com eles. Ou seja, que somos... Só podemos fazer... Sim. Só podemos fazer o que nós podamos... como falaram na conferência geral, que Deus ama o esforço, Deus ama os sacrifícios. Sim. E temos que pensar o que nós podemos oferecer em sacrifício em troca disso. Então, às vezes, as pessoas chegam a falar da missão, né? Você vai fazer a missão, você vai dar uma parte da sua vida em sacrifício. Às vezes você não consegue fazer missão ou entrou para a igreja depois, isso não é o problema. Você tem que... O sacrifício que você tem que ter, além de ter um coração quebrantado e um espírito contrito, você deve pensar em alguma coisa que você pode oferecer para o Senhor. Uma boa causa, né, para você entregar para Ele. Para o resto da tua vida, não é um dia ou 2, ou um mês, ou por um ano. Né? Você tem que pensar nisso. Aqui, o presidente Ezra Taft Benson continua dizendo, né, que nós concordamos com o Neff, que diz que é pela graça que somos salvos depois de tudo que pudermos fazer. Apesar de nós sermos servos inúteis, nós temos que continuar trabalhando. Pela graça, o Salvador realizou seu sacrifício expiatório para que toda a humanidade ganhe a imortalidade. Por sua graça e por meio de nossa fé, em sua expiação, do arrependimento de nossos pecados, podemos receber a força que necessitamos para fazer as obras necessárias que de outro modo não poderíamos fazer sozinhos. É como Jesus falou antes, tem coisas que nós não conseguiríamos fazer se não fosse com a ajuda dele. O rei Mosias fala isso, né? Quando nós nos arrependemos, ele nos abençoa imediatamente. Então, nós já ficamos devendo de novo para ele. Somos eternos devedores. Nós já devemos pela nossa natureza decaída, imortal. Quando nós obedecemos o mandamento, ele nos abençoa, nos faz prosperar e a gente fica devendo de novo. Mas a coisa mais importante é, por mais que você seja santo através da expiação de Cristo, se não fosse pela expiação, o que ia acontecer com os nossos erros? Os nossos pecados? Eles nos condenaram. Nos condenariam. Você não conseguiria borrar todos os pecados. Ou seja, que ainda ia ficar, ainda ia permanecer. Então, você não ia poder subir. Lembra que Adão caiu porque ele transgrediu, não foi nenhum pecado. Mas por causa da transgressão de Adão, ele foi condenado. Só por causa da transgressão. Então, é impossível para nós nessa vida viver sem pecado. Em algum momento dessa vida nós pecamos. E se fizermos isso uma vez só,
já chega, já precisamos da graça. Por isso que ele fala aquela parábola quando ele estava com Simão na casa e chegou uma mulher e começou a lavar os pés dele com óleo e depois secou com o cabelo. Lembra dessa parte? E aí Pedro pensou, né? Nossa, se ele fosse profeta, ele ia saber, né? Porque essa mulher pecadora está aí. Eu não sei se era Pedro, era Simão, não lembro se era Pedro. Essa mulher pecadora está aqui, né? E aí ele perguntou para ele, né? Falou aquela parábola. Existia 2 credores. Para um ele devia 500 dinheiros, para o outro 50. E o Senhor perdoou os 2. Perdoou aquele que devia 500 e perdoou aquele que devia 50. E ele perguntou: quem, pois, você crê que vai amá-lo mais? E Simão falou: ele vai amar mais aquele que perdoou mais. Né? E por isso que ele falou, né? Aquele que tem muitos pecados precisa amar mais, precisa fazer mais para restituir os seus erros. Por isso que ele vai ser mais agradecido pelo Senhor. Então não quer dizer que a pessoa que fez um pecado pequeno e a outra fez muitos, o Senhor vai julgar. O Senhor vai julgar aquele que se arrependeu verdadeiramente. A pessoa pode se achar melhor do que os outros. Porque eu não faço tal pecado como aquela pessoa faz. Por causa disso, você é melhor que o outro? Temos que lembrar sempre disso, né? Temos mais uma parte lá no final que ele falou. Gostaria de ler para a gente aí, Jesus? Sim. Isso. Pela graça recebemos o dom de bênçãos espirituais de força que podem levar-nos à vida eterna. Se perseveramos até o fim, pela graça nos assemelhamos mais à sua personalidade divina. Isso. O que seria uma personalidade divina? Acho que los atributos que tem Jesucristo. Aos atributos de Jesus Cristo, a Exatamente. personalidade de Deus. Isso. Temos que treinar bastante nessa vida. Ele perdoa uma pessoa porque ele é caridoso, não porque ele tem que fazer isso. Então, nós, às vezes, não conseguimos perdoar as pessoas ou fazer a coisa certa quando nós temos que fazer. Nós, às vezes, nos enrabiamos. Não vou fazer isso aqui agora. E deixamos. Mas nós precisamos treinar isso até isso virar um atributo para nós, até isso virar uma característica divina. Porque ainda assim eles têm isso, né? As pessoas falam, depois no reino celestial as pessoas não vão lembrar de nada. Claro que vão lembrar. Vão lembrar de tudo que fizeram aqui. Será que o Senhor não sente raiva ainda hoje? Ou tristeza pelos pecados do mundo? Ele é perfeito, mas ele ainda tem esses sentimentos. Ou seja, as pessoas no reino celestial ainda têm essa qualidade de perdoar-se uns aos outros. Porque é o que faz eles ficarem ali. Desenvolveu isso num nível muito maior, né? Nós temos essa vida para aprender a fazer isso. Porque senão ele pode simplesmente, né, castigar a humanidade. Nós fizemos... O que o profeta pediu para a gente fazer ontem? O jejum. Temos 10 minutos aqui para terminar o tempo que dá. Vamos lá. O que o profeta pediu para a gente fazer? Ele pediu primeiro jejum. Jejum. Depois também uma invitação sobre temos que estudar a restauração completa. Isso. Ui. Então, nesse caso aqui que ele pediu o jejum, foi para que a gente pudesse fazer uma oração para que as pessoas encontrassem a cura para o vírus, que os cuidadores fossem protegidos e que a economia voltasse, né? Mas o Senhor pode não fazer nada disso. Porque nós não podemos dar conselhos para ele. Nós temos que buscar conselhos à mão dele. Mas ele pode, de acordo com a fé de todo mundo, ele pode interferir. Ele interfere, ele nos abençoa de novo, daí a gente fica devendo de novo. Mas o que a gente está oferecendo em sacrifício para que ele intervenha nisso? Muitas vezes ele mesmo cria essas coisas, ele cria essas situações. E a gente não pode querer que ele mude ideia todo o tempo, mas nós podemos sugerir algumas coisas e se forem justas, se a gente tiver fé o suficiente, ele vai interferir. Como o Nefe perguntou para ele, né? Ao invés do Senhor matar eles, pode deixar uma seca, então faça com que não chova na terra. Daí vai que eles se arrependem e eles voltam ao Senhor, e o Senhor pode abençoar eles. Então é assim que funciona, nós não podemos mudar a mente dele, nós podemos sugerir. E é que depois de tudo que nós podemos fazer. Por isso que volta o que vocês falaram da conferência, nós temos que fazer um sacrifício para ele. Se o sacrifício for suficiente, for aceitável, ele interfere na nossa vida.
Ele acelera aquele processo, aquela tribulação que você tem, ou ele te dá outras, ou ele te abençoa com outros dons. Aí vem a graça do Santo Messias. Mas é os dois que vão decidir. Cristo vai decidir se é suficiente o que você está fazendo. E aí ele pode interferir na tua vida. Então é assim que nós temos que levar a vida. Né? E nunca pensar que estamos sendo punidos ou condenados. Mas é tudo para o nosso bem. Né? Temos lá mais uma pergunta, né? Quer dizer, uma escritura que diz que todos nós pecamos se estamos destituídos da glória de Deus. Então todas as pessoas nessa vida vão pecar um dia. Não tem como não pecar. E essa é a resposta, né? Por que as pessoas, apesar de terem retidão, não é o suficiente para elas terem a vida eterna? Mesmo que nós paremos de pecar, não podemos apagar os danos e a culpa de nossas ações passadas. Tudo que você já fez, volta. Aí vai ficar contra você no tribunal. Vamos lá. Temos uma parte do Elder Uchtdorf aqui, num discurso. Quem gostaria de ler? Posso ler? Faz favor. Não podemos simplesmente merecer o céu. Os requisitos da justiça são uma barreira que somos incapazes de superar por nós mesmos. Mas nem tudo está perdido. A graça de Deus é nossa grande e eterna esperança. Por meio do sacrifício de Jesus Cristo, o plano de misericórdia satisfaz os requisitos da justiça. Muito bem. Então a gente não merece simplesmente o céu. Você deve pagar um preço por isso. Todas as coisas de valor na vida têm um preço. E ele deixou isso bem claro. Todos nós temos, para adquirir conhecimento, nós temos que estudar, temos que nos sacrificar. Desde quando Adão recebeu o mandamento, do suor do teu rosto comerás o teu pão todos os dias da tua vida. Ou seja, não vai dar tudo grátis aí para você. Você vai ter que... Antes da queda não existia a erva daninha, as malas hierbas, não? Depois ele teve que cultivar o jardim. Você planta uma flor e vem um monte de mato ali que você tem que limpar. Você não precisa plantar o mato, ele já vem. Você tem um plano justo na tua vida, vai ter oposição. Você vai ficar cansado, vai ficar com sono, vai ter pessoas que vão falar mal. Até você mesmo vai começar a duvidar da tua própria capacidade. Mas, como diz lá em Mosias, nós devemos ser diligentes. Não é requerido que nós corramos mais rapidamente do que nós tenhamos forças, mas nós temos que ser diligentes. Ou seja, um dia sim, o outro também. E aí, quando a gente erra, nós temos que voltar. Sim. Eu gostei muito da conferência porque também o profeta falou algo muito importante. Ele falou temos que escutar a nosso Senhor. E para mim foi muito importante porque ele mesmo falou muito claro, escutem. E acho que não somos perfeitos, mas que o profeta mesmo falara isso, acho que o Salvador quer que nós estemos muito atentos nas escrituras, que estemos muito atentos às conferências, incluso quando iniciou a conferência, ele falou, começando, eu quero que tenham coração aberto e possam escutar. E um coração, não lembro muito como falar, pero que temos abertos. Então, eu acho que propósito da conferência, y que fue mucho diferente a otras, es que el Señor ya, todos los profetas enseñan que Él ven pronto, ¿cómo se fala? En breve, Sí. Él ve en breve. Y para mí fue muy importante saber que estos últimos días no tenemos que esforzarnos más. Y un apóstol falou también que tenemos que tener esperanza y que tenemos que hacer todos, tenemos que guardar los mandamientos, tenemos bênção para familias, y son cosas que debemos estar muy atentos. Acho que sim. Isso, muito obrigado, cara. Isso mesmo. O Senhor vem em breve. Nós temos que estar prontos a ouvir Ele, porque Ele pode nos dar direcionamentos finais nesses momentos. Nós temos que estar dispostos. Em inglês tem 3 verbos, né, que ele falou, para você ouvir o Senhor. Mas são referentes a isso. Você ouvir e você prestar atenção e obedecer. Ouvir para fazer. Não simplesmente ouvir, entra por aqui, sai por aqui. Você precisa ouvir e obedecer. E aí, quando você obedece, Ele sabe que você está ouvindo, Ele te dá mais. E você aumenta essa
conexão que você tem com Ele. Mas você precisa fazer as obras da justiça, você precisa estar disposto a guardar os mandamentos. Muito bem, e aí temos mais uma escritura lá em Mosias, não sei se vai dar tempo, e que aí fala sobre a doutrina de Cristo. Todas essas escrituras aí falam sobre a doutrina de Cristo. Depois eu vou mandar para vocês essas escrituras lá no grupo, porque não vai dar tempo de a gente ver. Devido à limitação do programa ser gratuito, aqui nós temos somente 40 minutos, então temos mais 2 minutos para terminar a reunião aqui. Tá? Senão nós temos que abrir uma outra. Mas eu vou mandar essas perguntas para vocês, para a gente pensar sobre elas. Né? Qual que é o significado da expiação na nossa vida? Tá? Para a gente aprender sobre isso. O que vocês acham que significa receber a graça de Jesus para a nossa vida? Acho que a graça é a coisa que nos ajuda a fazer essas coisas e vem por meio de Cristo. Mas se nós não aceitamos, não podemos tenerlas. Sim. Por causa de que o Senhor nos obriga a fazer nenhuma coisa. Então nós temos que aceitar, temos que aprender dele, saber como funciona isso. Exatamente. Às vezes as pessoas falam na hora da morte, a pessoa está lá morrendo, né, num acidente, e você fala, você aceita Jesus? Sim. Parece muito fácil, né? Na verdade, ele quer que as pessoas se arrependam, sejam batizadas primeiro, recebam o Espírito Santo e aí sigam no caminho. Então, isso é obrigatório, as pessoas não têm como fugir disso. É um dos preços que ele põe. A primeira coisa, a pessoa tem que ter fé nele, se arrepender e crer nos mandamentos. Mas muito bem, eu sei que estamos terminando com 1 minuto aqui. Gostaria de prestar o meu testemunho para vocês, que sei que isso é verdade. Sem a graça de Cristo, não é possível fazer nada na vida. Todos os pensamentos bons, os atos justos que a gente vai ter, ele já fez antes. Ele pode nos inspirar a fazer mais. E nós podemos pensar o que ainda nos falta para fazer o que ele sabe que a gente pode fazer. Temos que sempre lembrar disso. Então eu digo essas coisas em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito bem. Então, eu me despeço de vocês e eu vou mandar mais esse material para lá. Eu acho que não dá tempo nem de fazer oração aqui, que vai cair. Alguém mais tem alguma pergunta? Alguma dúvida? Não. Não. Então tá. Desculpe o tempo ser muito curto aqui, mas eu vou mandar para vocês lá o resto, então. Beleza? Obrigado. Ok. Tchau. Tchau. No pasa, voy a limpiar.